Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte do projeto Superar Transforma. No episódio de hoje, eu vou falar com uma das mães que a vida me deu, tá? Muito amiga da minha mãe desde a adolescência e é madrinha do meu irmão Léo. Vou falar com a tia Fernanda Gianazzi. Olá, seja muito bem-vinda. Tá me Olá, ouvindo bem? ouço bem. E Que olá, bom. muito emocionada, viu, Renato, de Tia poder estar Fernanda, nesse antes de mais projeto. nada, eu que estou bem emocionado também. Muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra enorme tê-la, né, nesse meu projeto. Muito feliz mesmo. Olha só, antes da gente começar o nosso papo, eu queria que a senhora se apresentasse aí para o pessoal que tá vendo a gente, que não te conhece ainda, e até mais porque vai ficar gravado isso depois, né? Então conta um pouquinho da senhora pra gente. Renato, você faz parte da minha vida, da minha família, tá? Para aqueles que não sabem, eu sou amiga da mãe dele há quase 50 anos, tá? Não que nós estejamos muito mais velhas do que isso, mas é uma amizade que vem de outras encarnações, como diria a minha comadre Beatriz, Maria Beatriz, sua mãe, tá? É uma ligação de alma, tá? Eu a conheci em Ribeirão Preto, tá? Eu morava em Ribeirão Preto, nascida lá, e estava iniciando o segundo colegial, então, assim, bem jovenzinhas, né? E um professor de biologia, e eu vou contar essa história, porque eu sei que a Bia adora quando eu conto essa história para todo mundo. A Bia é a minha comadre, minha irmã de alma, tá? E esse professor começou uma aula, era aula de genética, das ervilhas, enfim, falando sobre Mendelssohn, e dando aula e disse, olha, que ele fazendo uma comparação entre a galinha de granja e a galinha caipira. E dizendo, olha, gente, a galinha de granja tem muito mais proteína, tá? Do que a galinha caipira, porque ela come, né, toda porcaria que ela encontra pela frente. Nisso, eu escuto uma voz lá do fundão da sala, eu sentada lá no gargarejo, tá? Eu tenho de dizer que na época eu tinha o título de CDF, que hoje não se usa mais, tá? E lá do fundo, aquele vozeirão disse: não em Sacramento. A galinha de Sacramento tem muito mais proteína do que qualquer galinha de granja. E eu nunca tinha ouvido aquela voz antes e nunca tinha ouvido falar em Sacramento. No que eu me viro, eu encontro, então, a Maria Beatriz, que era ali, até então, minha colega do colegial, minha querida E a amiga. explicação, e por que lá em Sacramento tem mais proteína na galinha? Porque a galinha de Sacramento come a comida da gente, igualzinho que nós comemos. O professor ficou tão embasbacado. Bom, com isso, ela, depois dessa explicação, a técnica muito bem embasada, virou a representante da turma, para você ter uma ideia do Ah, e carisma que tem foi, sua mãe. e foi a vida inteira, né? Minha mãe foi representante de tudo quanto é coisa. Sem Se é pra dúvida. falar, se é para falar e bater o pé com ela mesmo. Não, e olha, eu vou te contar. Elas tinham umas Ah, ela aí, ó. tiradas. Estou vendo ela aqui. Ai, meu Jesus, Cristim. A minha comadre, comadre, eu vou dizer a minha comadre Bia, depois eu vou contar a nossa trajetória juntas, né? Ela tinha, assim, ela desconstruía qualquer preconceito que os professores tivessem em relação a tudo. Então, Ah, ela é quando ímpar ela sempre. ela sempre tinha algo a dizer. E Sacramento, que é a cidade onde ela nasceu, que mora sua avó querida, a avó Amália, tá? Lá em Minas. Até então, Sacramento, para mim, só existia na Califórnia, né? Pois é, tá vendo? E Tava bem aí mais perto, hein? estava bem mais perto. Eu venho descobrir a delícia, a maravilha que é Sacramento e a saudade que eu tenho e que espero ainda poder visitar muitas vezes. Não, vamos sim. Sacramento tá sempre de braço aberto para todo mundo lá. Ô tia Fer, vamos então. Se apresenta aí pro pessoal para a gente deixar registrado.
para a gente começar a falar sobre um assunto bem delicado que a gente tem aí para contar. Olha, Renato, perto da sua trajetória de vida, de superação e tudo, meu filho, tudo que eu disser é tudo muito pouco, tá? Em Imagina, que relação, isso. em relação a mim. Eu fui criada em Ribeirão Preto, numa família italiana, né? E uma família, os pais muito exigentes, né? Me traziam na rédea curta e que, inclusive, vigiavam até as minhas amizades, tá? Tanto que a primeira vez que meu pai foi encontrar com a Bia, né, na rodoviária de Ribeirão Preto, porque ela me convidou para ir para Sacramento, a Bia, que eu achei que eu fosse o último biscoito do pacote, só que quando nós chegamos na rodoviária, tá, ela tinha convidado metade do ônibus e foi para Sacramento para ficar todos na casa da avó Amália. Tá? E meu pai a conheceu ali. Quando eu vi todo aquele povaréu que eu nunca tinha encontrado na vida, eu disse, meu pai não vai deixar eu embarcar. Mas ele adorou a Bia. A franqueza, a espontaneidade, o jeito dela ser, enfim. E ela ganhou toda a minha família, e eles, que eram muito conservadores, muito rigorosos e tudo, acharam a Bia o máximo. Ela podia ser como ela fosse, que ela era uma boa amizade. E nós acabamos, eu entrando na faculdade de engenharia, e uma lembrança que eu tenho muito grande, eu conheci seu pai, tá? Em 1975, quando eu fui prestar o vestibular em São Carlos, né? E eles, lógico, vieram os dois, né? Para me dar o maior apoio, porque imagine como é o meu primeiro vestibular, eu estava acabando o colegial, super nervosa, chorosa, sempre fazendo drama de tudo. O E começo da jornada toda é sempre assim, né? é. E, lógico, eu não queria decepcionar meus pais, e, enfim, eu não podia não ser aprovada, né? E no hotel onde eu fiquei, ali no fundo da ESC, né? Eu era a única menina prestando o vestibular, mas, lógico, com a minha mãe e minha irmã juntos, porque é aquela história, mãe de Miss tem que estar sempre junto, né? E aí, meus Sempre. pais foram me buscar para dar uma volta, para eu espairecer na véspera do exame. E eu me lembro tão bem, eu não conhecia ainda teu pai, né? E eu toda séria, né? Assim, e desculpe que eu já derrubei o telefone, porque eu falo com as mãos. E aí eu me lembro de uma brincadeira que ele fez comigo, que eu adoro, e me recordo com muito carinho, foi o teste do suspiro, da ladeira do suspiro das virgens. E ele vira e fala para a Bia, ela passou. Então, assim, são momentos muito queridos da nossa vida. Bom, eu me formei em engenharia civil, tá? Depois eu vim para São Paulo, eu me casei, vim para São Paulo e fui aprovada no concurso público para o Ministério do Trabalho, onde eu fiquei 30 anos à frente da auditoria fiscal, tá? Na área de engenharia. Desculpe, Renato, eu sou um desastre, porque eu vou segurar melhor esse Sem telefone. problemas, não, sem problemas. Relaxa. E aí eu me aposentei, né? E hoje eu dou consultoria na área de segurança e saúde no trabalho, principalmente acidentes de trabalho, né, Renato? Então, foi uma experiência de vida. Eu continuo morando em São Paulo. Eu tenho uma filha de 24 anos que você conhece, que amanhã, inclusive, ela cola grau em Olha Direito. só. E que já foi aprovada no exame de ordem também, e a Bia aqui, ó, me dando sempre muita força. E é isso, né? Essa é a minha trajetória. Agora, eu quero falar um pouco mais sobre o meu relacionamento com seus pais e com você, que eu peguei no colo logo que nasceu, tá? E, meu filho, você já nasceu sem cabelo, não é, Bia? A Bia vai confirmar isso para mim. Nós Eu já chegamos no era. hospital, tá Eu em sou o Franca. único ser que pode falar que ficou mais bonito depois que nasceu, né? Não importa o estado. Não importa o estado, porque eu nasci feio, tá doido, não? Era Olha, demais. eu não achei, mas a sua mãe, lógico, me chamou a atenção das orelhas, da falta de cabelo, enfim. Mas eu peguei aquele bebezão no colo, Mas porque, melhorou um pouquinho. tá lindo. Isso é lindo. E eu fui madrinha de casamento dos teus pais, tá? Então,
Nosso compadrio já é muito antigo, tá? Eu fui madrinha de casamento deles. E aí, quando você nasceu, eu corri para Franca. Logo que eu soube que você tinha nascido, fui para Franca e lá me encontrei com o vô Jorge, tá? O Jorge Cordeiro, aquele elegante homem vestido de terno de linho branco, uma pessoa com uma pinta no rosto, elegante, charmoso. Olha, ele era um galã, seu avô era um galã. Meu avô. E nós pegamos você no colo, tá? E ainda eu disse, nossa, seu Jorge, veio rápido, né? O Renato, o meu comentário foi assim, parece que foi ontem o casamento. E ele, como bom mineiro, disse, pera lá, já foram mais de 9 meses. Coisas que marcam. Complicado, hein? Complicado, e tem gente que tá? faz conta até hoje, viu, tia? Mas casou em 78, já nasceu em 79, peraí. Peraí, que é isso, né? Ainda bem que eu sou de outubro, né? Então não tem como negar. Não, ele já fez os cálculos ali e disse, olha aqui, não tem perigo não, viu? Não foi ontem não, já passados mais de 9 meses. E eu sei que você, um bebezão, nossa, era um bebezão, tá? E foi isso. Depois, a Bia era para ser madrinha, os teus pais eram para ser padrinhos do meu casamento em 81. E aí aconteceu que ela estava grávida do Guilherme, seu segundo, né? O segundo filho, o teu irmão, né? E ela não pôde vir ao meu casamento, porque ela estava no comecinho da gravidez, e o Guilherme é de junho, né? O Guilherme é junho, o Léo é julho, você é outubro. E a Deia, tua irmã, a única menina da família, é de março. Então, o que aconteceu? Ela não pôde vir ao meu casamento, não pôde ser minha madrinha, que eu queria, lógico, para mim era, né? Ela continuava sendo a minha madrinha. E aí, quando o Guilherme nasceu, o que aconteceu? Ela queria que eu fosse a madrinha do Léo, tá? Desculpe, do Guilherme. Do Gui. Do Gui. Só que ela marcou o batizado e nisso o meu marido, meu primeiro marido, estava muito doente aqui em São Paulo e nós não pudemos ir. Eu também fiquei muito triste, parecia que as coisas não encaixavam. Depois ela me deu uma explicação muito plausível, hoje eu tenho certeza que é isso mesmo, não era para ser, apesar de eu adorar o Guilherme, mas eu fui madrinha do Léo. O Léo, teu irmão querido, o terceiro, que está nos ouvindo aqui, o Leonardo. Que tá lá, cadê o Léo? Levanta a mão aí, Léo. E o Léo é outro exemplo de superação, tá? Quando o Léo começou a apresentar alguns problemas, os teus pais vieram para São Paulo, ficaram com a gente aqui em São Paulo, e nós estamos acompanhando toda essa trajetória. Depois você cresceu, se formou, foi para a Indonésia e tal, e a gente ficou sem contato pessoal, físico, mas eu sempre tendo notícias quando você vinha ao Brasil, como é que você estava. Lógico, acompanhei tudo, tua filha, a Fernanda, né? Minha xará. Bom, vai fazer 18 anos agora em novembro. Que beleza, que beleza. E parabéns, viu? Parabéns. E, bom, e aí nós vamos chegar na parte dura, difícil, do que a gente viveu juntos, apesar de estarmos em cidades diferentes, mas que foi o período do acidente, porque eu tinha acabado de perder minha mãe, tua mãe tinha acabado de perder teu pai, depois de ter perdido os 2 irmãos, tua mãe, para mim, é um exemplo. Tá? Meu avô, né? Meu avô foram 4 dias antes. Dia 21, meu acidente foi dia 25. Então, minha mãe tinha morrido em novembro, tá? Eu estava muito abalada, porque minha mãe, Renato, que você talvez não se lembre, porque vocês eram pequenos no batizado do Léo, e minha mãe, ela ficou 5 anos, tá? Também com problema na cervical, e ela perdeu todos os movimentos. Então, foram 5 anos numa luta muito grande para encontrar, primeiro, a história. A gente quer saber por que eu, né? Eu acho que tudo isso passa pela cabeça da gente. Sempre, mas por que sempre. Porque Deus não está sendo justo, enfim. E ela, nesses 5 anos, ela ensinou tanta coisa para a gente. E é isso, sabe? A ter, como eu posso dizer, Bia, me ajuda, a palavra... resignação. Fé e esperança, eu sempre digo, né? Qualquer palavra que se diga,
se resume a isso, a fé e a esperança. Isso vai além de religião, de qualquer coisa que se acredite, mas a fé e a esperança a gente não pode perder nunca, né? Você sabe, Renato, que eu fui com ela em tantos médicos, eram um atrás do outro, buscando respostas, buscando o que, que nós podemos fazer, onde é que eu... Sabe, sempre aquela sensação de que eu podia ter feito mais, o que, que eu... né? O que mais eu posso fazer? E esse médico, então, disse a ela, olha, a gente pode te operar, mas as chances são mínimas, né? Você tem uma cirurgia de, sei lá, 12, 13 horas numa mesa com 2 equipes, tá? E ele diz assim, 50% de chance de que você não sobreviva, tá? E desses 50% ainda teria 50% de chance dela piorar do estado que ela estava, porque eles iriam, inclusive, parafusar o Afixar. pescoço. Fixar o pescoço, tá? Coisas que, como ela disse, era a única coisa que ela conseguia ter algum movimento. E Pois é. aí Mas minha mãe... sabe, tia Fer, que o fato de eu poder hoje, né, abrir os microfones aí e falar muito disso para as pessoas, um dos fatores é exatamente esse, né? Eu passei por cada fase dessa tão, eu digo assim, intimamente, tão profundo, que eu vejo que qualquer outra pessoa que se aproximasse de mim depois do acidente e me falava assim, ah, mas eu tô com, sei lá, problema X, eu percebia que as fases, né, esse encadeamento de fases, eram os mesmos que eu tinha passado. Só que talvez eu, como a sua mãe, e você também, né, pela sua mãe, a gente passa isso muito mais intimamente, muito mais profundamente. E fica mais fácil de visualizar o tamanho de cada buraco desse. Mas aí eu via que eu falava com as pessoas, eu falei, olha, toma cuidado, porque você ainda vai sentir tal coisa. Mas olha, depois que você sentir tal coisa pode acontecer. E as pessoas se assustavam e falavam assim, nossa, como é que você sabe disso tudo? E eu falava, poxa, eu passei por isso, né? E quando a gente passa por dentro de cada fase dessa, a gente sabe distinguir bem o que está acontecendo dentro disso e o que vem logo depois disso. E o mais fantástico disso é que quando a gente ensina, ou melhor agora, né, quando eu ensino para as pessoas e falo sobre isso, a gente pode antecipar cada fase dessa, que vai acontecer inevitavelmente, e pode amenizar o resultado disso. Né? Como você mesmo disse, que a sua mãe falou assim, nossa, por que eu? Por que tinha que ser eu? Por que comigo? O que eu fiz? Essa é uma das fases que a gente passa. E passa por outra fase de negociação, onde a gente negocia com Deus e com todo mundo, que se sair daquilo vai fazer tal coisa. E são fases que a gente passa realmente, né? E você sabe, Renato, nesses 5 anos foi uma convivência tão intensa, de uma qualidade Exatamente. que a gente não tinha. Profundo, né? É diferente. Ela foi melhor. Ela se tornou uma pessoa Olha só. melhor. Se eu te disser que nos 5 últimos anos de vida da minha mãe, lógico, ela era muito idosa já, quer dizer, ela já estava lá com seus 87 anos, né? Mas não se compara o que passa na cabeça de uma pessoa de 80 com um jovem como você, que tem toda a vida pela frente. Mas ela se tornou uma pessoa melhor. Ela se tornou incrível. Como ela virou uma conselheira, porque a dinâmica da vida fazia com que você não parasse muito para pensar. E Você não ia tem lá... nada tão ruim que aconteça na nossa vida que não sirva de um grande aprendizado, pelo menos, não é? E às Pois é. vezes é assim mesmo, as pessoas precisam enfrentar uma fase dessas para poder realizar alguma coisa, né? Visualizar de uma forma mais íntima algumas coisas. Não, e a vida tem um outro valor, você entendeu? Quem passa por isso, por uma experiência difícil, ela começa a dar valor para coisas que antes não eram importantes. Por exemplo, minha mãe se ocupava muito da cozinha, que ela tinha que ser perfeita, do crochê, do tricô, de tudo isso. Aí, de repente, ela não podendo fazer mais isso, os valores se modificaram. Então, era a coisa da fala, do estar junto, sabe? De uma refeição que a gente fizesse juntas. Ela não tinha feito aquela refeição, mas ela estava junto e a gente estava aproveitando cada momento.
Então, eu acho que quando, lógico, veio a notícia sua e a tua mãe me conta, ela me liga para contar as duas coisas, tá? A gente já tinha passado pela morte do teu tio, Ricardo, pela morte do Jorge, né? Do Jorge Luiz, que já tinha sido um baque muito grande para ela, lógico, para todos. Mas quando veio a notícia sua, tá? Logo com a morte do seu Jorge, para mim foi assim, eu fiquei sem chão, tá? Porque era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, tá? E aí, bom, entre tantas coisas, e você vai me perguntar, entre tantas coisas, eu me lembro que eu peguei os raios-x teus, logo no início, você estava ainda na Indonésia, lá em Surabaya ainda, no hospital, né? Depois você foi transferido, né? Para Eu um fiquei outro. 14 dias em Surabaya, depois eu fui para Singapura. Isso, então, e esses raios-x que você fez, tá? Eu acredito que ainda eram em Surabaya e que vieram os raios-x e que aquele quantidade de pinos, né, no seu pescoço, eu levei para o mesmo médico que tinha neuro, que tinha acompanhado a minha mãe e depois acompanhou meu pai, enfim. E ele é muito amigo nosso, e quando ele pegou os raios-x, o olhinho dele encheu de lágrimas, ele disse, que idade ele tem? Eu falei, logo, logo ele vai ter a idade de Cristo. Foi o que eu disse. Você estava com 32 anos, né, Renato? Não, eu tinha 33 já. Tinha 33? Aí Tinha eu, 33. eu disse, a idade de Cristo, mas assim, achando que você faria em outubro 33, você já tinha feito 33, então, no ano Tinha feito, tinha anterior. acabado de fazer. E o olhinho dele encheu de lágrimas, assim, ele é muito religioso, e eu vi assim no olhar dele, eu perguntei, é muito grave? Você ainda não tinha não tinha acordado, ainda estava, né, em coma, tal, e ele disse, é bem grave, né? E aí, sabe, e como falar isso para tua mãe naquele momento, né? A gravidade, a gente não sabia o que viria, né? Até que o Guilherme chegasse E, lá. o- e o mais grave ainda é que era na Indonésia, né? E lá eles não tinham condições de tratar de um paciente dessa gravidade, né? Não, e quando o Guilherme descreveu, aí eu fico, a minha emoção é tanta. Quando o Guilherme descreveu as condições do hospital, sabe? Me lembrei muito, que agora talvez no tempo eu esteja confundindo um pouquinho, mas assim, sabe aquele filme que passa da tsunami, tá? E que aquele hospital cheio de gente, sem recursos, tá? E o medo de que eles não iriam dar conta mesmo da gravidade do que estava acontecendo. E o alívio de saber quando o Guilherme chegou lá, tá? E Pois começou a é. passar notícias para a gente, né? Mas foi o que deu para fazer, né? Na verdade, aquele hospital já era o terceiro hospital que me levaram, porque quando eu caí, me levaram para dois hospitais que não tinham condições nem de me admitir lá. Aí no terceiro hospital que me aceitaram, mas aí por sorte eu tinha um amigo que era também, por outra sorte, né, muito um dos melhores ortopedistas da Indonésia, mas a especialidade dele era quadril. Aí ele chamou um amigo dele, que era especialista em coluna, e comprou as hastes, né, com os parafusos de melhor qualidade e tudo mais, e eles fizeram a cirurgia. Então, quando o Guilherme chegou lá, a cirurgia tinha sido no sábado, e as duas placas com 4 parafusos de cada lado já estavam fixadas, tudo pronto já. Mas aí o Guilherme chegou e aí que foi tomar conta de toda a gravidade que era e tudo mais. E depois que eu tive a parada cardíaca, eu tive algumas, né? Mas eu tive uma delas que durou quase 6 minutos. E nessa de quase 6 minutos, o médico chamou o Guilherme e falou assim: olha, ele não vai, ele vai a óbito com certeza, porque a estatística da Indonésia para esse tipo de lesão, né, cervical é de quase 100% de óbito. Eles não têm condições de, ou pelo menos na época não tinha condições de tratar disso. E o médico falou assim: olha, seu irmão não tem aqui, ele não tem condições. Foi aí que o Guilherme juntou lá com o que tinha que juntar e conseguiu me levar para Singapura.
Aí ele teve um tempo a mais, apesar de ser muito mais caro e tudo mais, teve um tempo maior para poder organizar, né? Se organizar, porque ele foi para lá, não levou nem roupa. Lá ele estava usando as minhas roupas, porque para não levar mala, para não fazer check-in, para não precisar despachar mala nem nada. Ele passou a mão na carteira, no passaporte e foi embora. E salvou minha vida, né? Porque se eu tivesse ficado lá, ainda mais sem ele, né? Ô, Tia Fer, e é bem nesse ponto que eu queria entrar agora, porque nessa jornada toda do acidente, até eu ir para Singapura e até eu chegar no Brasil, teve muito aí do seu dedo, né? Gratidão aí por todas as manobras que todo mundo fez por aqui, pelo suporte e tudo, e pela ajuda enorme, né, que a senhora deu aí. Queria que a senhora falasse um pouquinho aí disso tudo, de como foi esse entre contatos e contatos, o suporte todo aí. Então, Renato, o Guilherme, eu falei com ele, eu não me lembro se foi por telefone, mas nós nos falamos, e ele disse, tia, para transferir o Renato para Singapura, é a única chance dele sobreviver, eles precisam, o Itamaraty tinha lá uma chanceler, né, que parece que estava até com muita boa vontade, mas ela precisa que algum órgão, tá, faça o pedido, porque senão o Itamaraty não vai intervir. Eu sei que era um fim de semana, e na época eu estava trabalhando com um defensor público do Rio de Janeiro, André Ordakiji. Não vou esquecer nunca o que ele fez. Ele já tinha fechado, já tinha encerrado o expediente. E aí eu falei com ele, eu sei que ele foi lá para a defensoria para fazer a carta, tá? Pedindo ao De pedido. Itamaraty, precisava disso, tá? E eu lembro que o Guilherme me ligava, ele estava muito desesperado, e ele dizia, tia, que horas vai chegar esse documento? Enfim, olha, eu não consigo, se foi por fax, sabe? Existe agora na minha memória, tá? Depois que o documento foi assinado de final de semana, chegar lá era o mais fácil, né? Pois é. E aí, esse documento foi para o Guilherme, tá, para que houvesse aí esse pedido. Depois tinha o problema de custos, né? As custas de tudo isso, e o Itamaraty cheio de reservas, porque, enfim, que eles explicavam, olha, se cada um que estiver fora do Brasil, tá, nós não temos condições e tudo, e eu liguei para o senador Suplicy e pedi a ele que interviesse. Tá? Tanto que depois disso, do Itamaraty, a tua mãe deve lembrar o nome da pessoa, eles ligaram para mim e pediram o telefone da tua mãe, ligaram para tua mãe, tá? Para dizer que iriam, né, tomar as providências, o que fosse possível. Tá? E naquele momento a gente imaginava que ia precisar, para fazer o teu retorno, até contratar um voo particular. Tá? Porque a gente achava que você, num voo de carreira, a Bia está me ajudando aqui, Marcelo, do Itamaraty. Marcelo. Tá? Então, essa era uma questão. Como custear, tá, um transporte num avião pequeno, que teria de fazer não sei quantas escalas, e num avião comercial, como trazer você entubado, né? Tinha toda uma logística aí. E nisso entra o seu primo Daniel, entram os médicos, né, que foram, o enfermeiro, que foram, então, te resgatar dessa viagem, tá? Vamos dizer, dessa jornada, né? E que está aqui. Tudo isso passado, Renato, dizer que a tua recuperação e tudo foi difícil, tua mãe, ela mudou, vocês, né? Eles se mudaram para Ribeirão Preto, lá no hospital. Minha mãe ficou comigo um ano inteiro lá. Então, assim, as preces para que você pudesse ter a recuperação, né? As infecções que eram recorrentes, né? Os antibióticos funcionavam um determinado tempo, depois havia uma recaída e a gente lá... Juntaram duas coisas, né? Eu tinha muito pouco gordura no corpo quando eu sofri acidente, então não tinha reserva para o sistema imunológico,
E o hospital da Indonésia é uma qualidade não tão boa, então eu peguei muita infecção lá por conta disso. Eu peguei pneumonia já de cara. Só de entrar no hospital eu já peguei pneumonia e as infecções, né, que eram muito altas e tudo mais, né? Que eram fatores que me impediam de fazer essa viagem realmente. Além de eu ter perdido já 32 quilos, de eu estar no respirador mecânico ligado, né, pela tráquea, ao buraco do meu pescoço. E, enfim, né, e uma febre que não abaixava por nada. Ainda tinha isso, né, cheio de infecção e tudo mais, o que impedia realmente de fazer essa viagem. Era muito provável que eu não sobrevivesse. Mas se a gente tinha, eu sempre falo, né, tem 1% de chance, a gente põe 100% de esforço e com certeza era o que eu optaria por isso. Foi a decisão que meu irmão tomou e foi a decisão que os médicos todos com atestado de óbito pronto, mas tomaram para me trazer, porque se eu tivesse ficado lá, o fim teria sido com certeza pior do que tentar na viagem, né? Pois é. Foi uma viagem difícil, né? A gente tinha muito medo de que o suprimento de oxigênio, tudo que você precisava, uma viagem de 26 horas, se não me falha a memória, não foi isso? Vinte e Foram seis trinta horas, e quatro horas com uma escala. em Barcelona, Tá. Então, assim, o né? medo, muito medo, isso, que não conseguisse, mesmo tendo um equipamento, tá? Que não desse conta, né? Eu me lembro que eu vi pela televisão depois a tua chegada, tá? E a tua chegada aqui, depois em São Paulo, e você sendo transferido para Ribeirão Preto, porque também tinha uma dúvida, se você ficaria aqui, tá? E a tua mãe Sem condições, né? é, se não tivesse condições, a tua mãe ia ficar aqui comigo, já tínhamos combinado tudo isso, ou se daria para ir até Ribeirão, porque estaria, Mas né? os cálculos eram até maiores, né? Porque a companhia aérea falou assim, não, tudo bem, vai custar tanto, acho que se não me engano foi 170 e poucos mil dólares, porque eram vários assentos e tudo mais. Só que tinha um porém, né? Eles aceitaram colocar auxílio de oxigênio, colocar tudo lá montou uma UTI dentro do avião de carreira. Só que se eu viesse a óbito, o avião precisaria descer onde tivesse, no meio do caminho, porque, enfim, né, um óbito no avião não continua a viagem, tem que descer. Então isso seria problema, porque daí ia descer, desembarcar médico, meu irmão e todo mundo com o corpo lá, e para fazer o quê? Aonde? Né? Ninguém saberia onde seria isso. Então foi uma vitória não só por um lado, foi uma vitória por vários lados. Então, quando eu cheguei em São Paulo, ainda tinha a opção de eu não conseguir fazer mais uma viagem para Ribeirão Preto, de eu ter que ficar em São Paulo, enfim, e acabou que deu tudo certo. Acabei indo para Ribeirão Preto, o tempo de UTI em Ribeirão até que eu me estabilizasse foi curto, até que eu pudesse ir para o quarto, e quando eu cheguei no quarto, que eu pude ter meu pai e minha mãe comigo lá, sabe, poder saber que estava tudo bem, esse foi um ponto, o ponto da vitória, né, o ponto final dessa jornada toda, né, que muita gente trabalhou para isso. E sabe, Tia Fer, tem duas coisas que, entre várias, na verdade, né, que eu digo hoje, o porquê que eu faço isso tudo, sabe? Uma delas, né, entre as mais importantes que eu digo, é sempre assim, é para poder ver a minha filha ainda continuar tendo o exemplo do pai dela, que não se deixou abater por nada, nem por um pescoço quebrado, e continua brigando e provando que pode fazer o que puder, tá? Mesmo que seja qualquer coisa. Mas o mais importante de eu fazer tudo isso e de eu não me deixar abater, mesmo tendo um motivo muito grande para isso, porque eu quebrei o pescoço, eu podia ficar a vida inteira encostado atrás disso e pedindo para que as pessoas fizessem o que eu quisesse, mas eu acho que o motivo principal de eu não fazer isso e de eu literalmente levantar, bater a poeira e tentar fazer o melhor que eu posso, é para não fazer o trabalho de vocês, e eu falo de vocês na tua pessoa aqui agora como forma de agradecimento profundo, para que vocês não sintam que esse trabalho tenha sido em vão, porque não foi. Eu sei o que aconteceu, eu sou muito grato por tudo isso. Se eu tô vivo hoje, se eu tô aqui em casa hoje, se eu posso abraçar os meus pais, quer dizer, eu não posso abraçar, mas ser abraçado por eles
E melhor ainda, não só ser abraçado pelos meus pais e pela minha filha e por vocês e por todos, mas reconhecer quem são os meus pais, quem são a minha filha, quem são as pessoas que eu mais gosto, é porque tanta gente trabalhou por isso, né? E esse dia que você conseguiu abrir o fórum lá e tirar esse papel assinado e que foi fundamental, é uma forma foi um passo muito importante. Então, vai aqui, né? Hoje a minha gratidão aqui, né? Como eu já disse outras vezes, por todo esse esforço, tia. E se eu estou aqui de pé hoje, podendo falar com você aqui, é um prazer enorme e uma gratidão imensa por todos os que ajudaram na tua presença aqui hoje. Renato, você nos inspira, tá? E olha, você tem a certeza que mesmo nas horas que eu vacilei e que talvez a minha fé não tenha sido tão grande, tua mãe, ela nunca duvidou. Ela nunca duvidou. Quando eu dizia, Bia, o que vai acontecer? Ela dizia, meu filho vai voltar e meu filho vai, né, sobreviver a tudo isso. E eu te juro, em alguns momentos, eu tinha até medo de ligar para ir, para receber uma notícia que não fosse o que a gente gostaria. Mas ela em nenhum momento, ela Titubeou. não, mesmo que se intimamente ela tivesse alguma dúvida, ela nunca transpareceu. Ela deu força para a gente. Eu acho que isso foi... Tá aí, é o exemplo. Você é fruto disso, tá? De um casal maravilhoso que eu amo de paixão, que são seus pais, você sabe disso. Eles são mais do que irmãos, né? E vocês estiveram juntos comigo em todos os momentos difíceis da minha vida. Tua mãe, nos momentos mais difíceis, ela foi me buscar em Como Ribeirão. família mesmo, né? Me levou para São Carlos, sabe? Num momento que eu estava muito fragilizada. Então, assim, e sempre assim, sempre positiva, sempre me explicando algumas coisas que eu e a minha vã filosofia, às vezes, e o meu materialismo talvez não me permitam, né, de imediato entender, mas quando eu falo com a Bia, tá, eu, sinceramente, eu conheci teus bisavós, né, lá aí em São Carlos, e a Dona Idalides, que era uma lady, né, e mãe de Dona Amália. E então, assim, quem conhece essa família e sabe da religiosidade, da espiritualidade, enfim, não é Esse é questão de o, religião, é questão esse é o de... ponto mesmo, né? Essa troca de gentilezas e favores, essa reciprocidade, não é simplesmente para pagar um favor pelo outro. Isso, na verdade, é amor que existe entre as pessoas, né? A gente pode sentir isso, e mesmo a gente não sendo da mesma família, no papel, né? A gente é da mesma família pelo amor, né? Por essa grandiosidade das pessoas se gostarem além daquilo que se deve de favor ou não, né? Isso não importa muito. Já faz um tempo que eu digo, né? Eu parei de escutar o que as pessoas falam e só escuto agora o que elas fazem, porque quando a gente faz, vale mais do que 1 milhão de palavras, né? E isso ensina, isso passa para frente. E essa união, esse amor, todo esse envolvimento que a gente teve a vida toda, isso fala mais do que muitas histórias por aí, né? Aliás, isso constrói uma história muito melhor. Não, com certeza, meu filho. Sou muito orgulhosa, muito feliz de ter vocês, né, como minha família, tá? Mesmo não Nós é que sanguínea, somos, né? Nós somos vocês também fazem, demais. vocês fazem parte disso. E no que eu posso dizer, Renato, você é isso, quer dizer, você não iria ser diferente. Filho de quem é, tá? Você não seria diferente, meu filho, tá? Tá Essa todo mundo aí. A gente tem aqui as pessoas que estão nos escutando aqui, tem alguns aqui dos meus alunos, né, do curso, e tá todo mundo aí amigo da minha mãe já, ó, tá Dani, tá todo mundo aí já querendo marcar café da tarde com a tia Bia, tá todo mundo já. Olha lá.
A minha mãe Olha, já rebanhou, sem nem encontrar com todo mundo, já rebanhou todo mundo já. olha, o perigo, e aí eu vou dizer a vocês, tomem cuidado, porque a Maria Beatriz, ela convida todo mundo para ir para Sacramento, tá? Quando eu cheguei lá, imagina, cheia de frescura, tá? Nunca tinha saído de casa, e eu pergunto assim, qual é a minha cama? Ela olhou para mim e disse, tá, o chão tá cheio de lugares aqui, tá? E eu Pode tinha escolher. pode escolher. E agora, eu tinha esquecido a escova de dente. Imagina, a viagem inteira de Ribeirão a Sacramento. Meu Deus, como eu vou fazer com a escova de dente e tal? E aí eu cheguei, o seu Jorge era muito bem-humorado. Eu disse, seu Jorge, me leve na farmácia, eu preciso comprar uma escova de dente. Ele disse, não, precisa não, nós temos escova de dente aqui das visitas, tá? A de hóspede. Olha, e ser recebido com aquele tabuleiro de pão de queijo que só a Dona Amália sabe fazer, tá? Desculpa, Bia, eu não sei se você faz esse pão de queijo, mas a Dona Amália tem uma Olha, mão... Ah, você sabe até que diga. saiu um pão de queijo agora, depois da quarentena, fez até um milagre aí. Ah, Saiu tá. até um... A É minha mãe, mesmo? saiu É? até um pão de queijo. E não foi uma vez só não, viu? Foi algumas vezes. Então eu vou aí para comer esse pão de queijo que ela tá me devendo, viu? Tá Olha, combinado, é. Renato, tenho histórias assim fantásticas. A gente ficaria dias relembrando as histórias. A minha mãe no batizado do Léo, meu querido afilhado Léo, que Deus te proteja, meu filho, tá? E foi muito divertido. A minha mãe era também muito exigente, sabe? Isso antes de ficar doente. Depois ela ficou uma pessoa também dócil, afável, mas ela era muito exigente. Chegou no batizado do Léo e todo mundo se arrumando para ir para a igreja, aquela coisa, né? Eu e o meu pai éramos padrinhos do Léo. E a minha mãe não vê movimento na cozinha, não vê nada e diz assim, Bia, esse povo que está chegando aqui, e chegava gente, cada vez mais, e todo mundo se arrumando para a igreja. Minha mãe disse assim, ô Bia, onde é que nós vamos almoçar? A Bia disse, aqui. Minha mãe falou, e a comida onde que está? Ela falou, é um peixe. Ótimo, e onde está o peixe? Está no freezer. Minha mãe, tira esse freezer, tira esse peixe do freezer. E assim foi. São histórias divertidas, alegres, que fazem da nossa vida, tá? Dá essa força, viu, Renato? Essa amizade, essa ligação tão forte, viu? E são momentos que a gente passou, que a gente vai passar ainda muitos Com momentos juntos, certeza. viu? E Sempre estaremos. agora que eu também perdi, não vou dizer perdi, meu papai foi para o encontro de Deus, né? E tá junto com a minha mamãe lá, e um dia também eu vou me encontrar com eles, né? Mas as últimas alegrias vocês nos deram, você veio ao aniversário de 90 anos do meu pai, de 91, ele ficou tão feliz de te ver. E a última viagem que ele fez foi a São Carlos, tá? Que ele queria Olha muito só, ver vocês. veio me Então, visitar. veio te visitar. Então, ele sempre com a preocupação, como é que você estava, né? Se estava precisando de alguma coisa. Então, é isso, meu filho. Eu quero deixar para Não, e eu me você... senti sempre muito amado, muito próximo aí, né, nesse tempo todo que eu não estive fisicamente aqui no Brasil, mas foi por um objetivo maior, né? A gente acaba indo. Talvez eu tenha começado essa história de globalização, né, indo trabalhar lá do outro lado do mundo. É Mas, verdade. enfim, né, tinha um objetivo que foi alcançado e talvez a vida tenha me preparado para isso e para provar também que o meu lugar é aqui de volta e que eu tenho que fazer o meu melhor daqui agora. E mesmo sem poder sair do quarto, eu consigo hoje alcançar e poder ajudar as pessoas, né? No momento que eu não tive tanto apoio, né, quando eu saí do hospital, ainda fiquei na casa da tia Maria Antônia por um tempo, depois eu comecei a ter que me habituar com cadeira de rodas, enfim, um ano depois do acidente, né? E hoje eu vivo preso dentro de um corpo, mas eu ainda acho que tudo isso que eu passei, toda essa parte de treinamento físico e principalmente o mental que eu passei pela vida toda, foi para poder enfrentar esse momento agora, né? E entre tantas competições, olha a minha bicicleta aqui onde fica, ó, na parede do meu quarto,
para me lembrar aí que de tantas competições que até mesmo da vida profissional que eu fui vitorioso, me preparou para poder chegar até aqui e fazer disso, né? Aprender com tudo isso e fazer disso agora uma boa forma de poder ajudar as pessoas, né? De poder influenciar positivamente na vida de qualquer pessoa que seja e mostrar que qualquer dificuldade é capaz de ser transpassada. Pode ser difícil, e difícil é realmente, mas é possível. E onde é possível, a gente tem que ver possibilidades e Sim. não desistências, porque é muito difícil, né? Renato, eu trabalho com vítimas de câncer de pulmão, principalmente, né? E minha luta durante mais de 30 anos é para proibir o uso do amianto, nessas telhas, e, enfim, caixas d'água, brasilite, eternite. E assim, eu convivo no dia a dia com esse sofrimento, as pessoas com a incerteza, muitos não têm fé, né? E é muito difícil, né? Porque eles se perguntam o tempo todo o porquê, porque eles, né? Enfim, mas a gente aprende muito, não só com o sofrimento nosso, mas com a solidariedade com quem nós convivemos, tá? E a gente precisa, tá, ter muito amor pelo próximo. E eu estou vendo aqui algumas dos seus alunos que estão entrando aqui, eu consigo ver rapidamente. E eu quero deixar um beijo para uma pessoa muito querida aí de São Carlos, que é a tua tia Madalena, que ela entrou aqui. Eu também tenho muita Ela saudade de tá aí você. também. Viu, Madalena? Eu não vi todos os que estão aí, né? Mas eu vi a Madalena aqui dizer que sua família, a família Meca em São Carlos, que eu tive sempre uma recepção calorosa de todos, da família, dos teus pais, da tua irmã e da tua filha, enfim, dizer o seguinte, que isso que importa, Renato, que adianta passar pela vida sem ter tido isso, sabe? A compaixão, Não entender. menor, não menor do que o acolhimento que nós sempre tivemos por vocês aí também, né? Mas isso é recíproco, não é? Não é uma Isso é mão amor via puro, única, exatamente, não é. é possível, tá? Olha, estou vendo aqui aluna sua de Minas Gerais, de Itabuna, na Bahia. Olha, eu fico tão orgulhosa, Renato, de ver o que você está fazendo de bem para todos nós, inclusive, tá? Porque cada vez que eu leio as tuas mensagens, eu todos os vídeos que você tem feito, o Léo manda para mim, tá? E às vezes eu de madrugada tô assistindo, né? Adorei quando você entrevistou minha querida amiga e irmã a Bia e dizer o seguinte: você está fazendo um bem tremendo para a humanidade, tá? Para Que esse bom. conjunto de pessoas que estão buscando em você essa força, Sabe o a que acontece, inspiração. Jeffer? Eu passei muito por isso e eu estava acostumado a ser visto de uma forma. E de repente eu tenho que ser visto agora de uma outra forma, né? De uma forma física que eu nunca fui na vida, né? Com uma forma estrutural mesmo, né? E principalmente numa cadeira de rodas que impressiona bastante em todos os lugares, né? E houveram, né, muitas pessoas, os que não gostavam de mim ou os pessimistas, que simplesmente apontavam o dedo e falavam bem feito, ninguém tem nada sem merecer, né? Fez alguma coisa bem ruim para passar por isso. E eu concordo, eu acho mesmo que ninguém tem nada sem merecer, não com essa visão pessimista. Porque até os otimistas e os que gostavam de mim passavam a mão na minha cabeça e falavam assim: olha, força, ainda bem que você está vivo, né? Mas calma, que não sei o quê. Só que eu acho o seguinte, que isso tudo vem da nossa bagagem e a gente tem que saber lidar com tudo isso. E nem pessimista, nem negativista, eu diria, né? Ou otimista da situação, eu concordo com todo mundo. Eu acho mesmo que ninguém tem nada sem merecer. Todo mundo merece exatamente o caminho que está sendo trilhado. Só que eu vejo de uma forma diferente. Eu tenho em mim hoje que Deus escolhe as pessoas fortes o suficientes para passarem por situações críticas e poderem aprender com isso para poder ensinar e influenciar positivamente na vida de outras pessoas. E isso não só a mim,
mas todas as pessoas que passaram por alguma situação difícil ou crítica na vida e que conseguem fazer disso uma alavanca para poder não só se prejudicar mais ou prejudicar outras pessoas, porque é o que eu podia estar fazendo, sabe, encostado atrás do meu pescoço quebrado e fazendo a vida de todo mundo mais difícil, dos meus pais, de todo mundo que está aqui em volta de mim, difícil, tá? E fazendo nulo todo o trabalho de vocês que fizeram para me trazer de volta para o Brasil. Mas eu prefiro aprender com tudo isso e usar todos esses artifícios para poder usar, sabe? Isso que realmente foi o meu mérito passar por aqui, mas não por essa forma negativa, mas uma forma positiva para poder realmente usar isso como combustível e mostrar para as outras pessoas que se eu superei isso, qualquer problema pode ser superado, pode ser vencido. E essa é a relação entre superação, que eu falo, e felicidade. Não faz Olha, sentido? claro que faz sentido, Renato. Eu passei recentemente por uma experiência tão dura como tua mãe passou, e minha filha ficou muito doente, né? E eu estava perdida, não sabia o que ia acontecer quando o médico me disse: olha, a doença da sua filha é uma das doenças que mais mata, das doenças psiquiátricas é a que mais mata. Ela teve anorexia, tá? Eu não tenho vergonha e não escondo de ninguém, tá? Foi uma luta tremenda, tua mãe me dando maior força, e ela me disse o que o médico me disse, mas assim, é difícil por conta até da própria formação, dessa visão mais pragmática, quando diz assim: nada vem mais do que você pode suportar. E a Bia dizia isso: Deus não manda nada além daquilo que você pode suportar, porque eu dizia: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar deixar minha filha no hospital, tá? Vendo ela morrer de fome. Não é? É incrível você imaginar que... E a gente só sabe com o tanto de força que a gente tem quando é obrigado a passar por isso, né? Por isso, sabe? Foi muito difícil, Exatamente, tia. Renato. Então, assim, entenda que tua mãe, além de me ajudar e me dar toda a força que eu precisei, mas dizer o seguinte para os pais, tá? É uma dor profunda, tá? E você, quando você mostra isso, a superação, a felicidade, você nos dá de volta energia para a gente continuar lutando. Porque se você tivesse se entregado, meu filho, se você tivesse se vitimizado, Mas, sabe, pois se é. considerado a pior das criaturas do mundo, provavelmente teus pais não aguentariam, porque é uma dor tão forte que você não pode, mas você como pai, e graças a Deus a Fernanda é uma menina inteligente, saudável, e que continue assim, porque você merece, tá? Mas para nós, pais, mães, tá? Ver um filho se acabando, um filho, Eu sabe? entendo. Então, essa superação que você fala é o que eu vejo na minha filha, quando essa semana voltamos ao médico, depois de 2 anos de muita luta, e ele disse como ela superou, tá? Ou está superando, porque não é uma construção, é o Olha dia a aí. dia, né, Renato? Todo Exatamente. dia é um tijolinho de uma construção, não está As acabado. maiores muralhas do mundo foram construídas uma pedra de cada vez, né? Nada saiu pronto o suficiente, né? Tem que ser um passo de cada vez mesmo. É assim que a gente se supera, né? E é assim que a gente torna o dia seguinte, sempre mais feliz do que um dia anterior. Mesmo que a gente tenha um dia ruim na caminhada, né? Mas a busca pela felicidade vem do primeiro passo que a gente tem que dar e da superação, né? Da gente mesmo dia após dia. É assim mesmo. Obrigada, Dani. Ela está mandando uma mensagem aqui para mim de força. A Muito Dani, meu obrigada, amor, viu? E olha, dizer o seguinte, tá? O amor que nos une como seres humanos, mesmo que não tenhamos nascido nas mesmas famílias, nós, essa comunidade que está aqui hoje, tá? Irmanada, tá? Trocando essa energia, trocando isso, e te ouvindo, Renato, que mais do que falar, é ouvir como você se sente, meu filho, e nos dá esse feedback, essa energia para a gente eu me continuar. sinto, eu me sinto muito feliz porque nem eu sabia que eu era tão querido assim, né? Porque não só pelo dinheiro que essa campanha toda levantou, mas principalmente por todas as pessoas que oraram por mim ou que simplesmente mandaram um pensamento positivo, né?
para que eu pudesse fazer isso, e teve muito de Deus nisso. Se eu estou vivo até agora, claro que é o meu irmão, sem dúvida, porque salvou minha vida, aos médicos que foram me buscar, enfim, a todo mundo que fez abrir fórum de final de semana, enfim, mas a gratidão que eu tenho é essa, e essa é a minha forma de retribuir, de me fazer presente na imagem de vocês aí, porque realmente eu sou muito grato a isso, totalmente a isso. E, Renato, a melhor forma de você agradecer a quem quer que seja, aos que fizeram o pedágio, tá? Eu me lembro conversando com a tua mãe sobre isso, e na época era uma coisa que não era muito comum, né? Se fazer um pedágio para pedir ajuda, e quantas pessoas vieram, tá? Pessoas que nunca tinham te visto na vida. É a tua felicidade, ser feliz, é isso que importa. A única forma de você dizer que você é grato a tudo, a todos, independente das pequenas coisas que foram feitas, cada um contribuiu como podia. Ser feliz é a única coisa que a gente quer para você. Que você Não, eu seja sou feliz, demais. viu? E continue. Não Sou desanime demais. em nenhum momento se deixa Jamais. bater, viu? Porque o pior Desistir já nunca foi. foi uma opção, né? É. Desistir nunca foi uma opção, sabe? Na vida de atleta, de profissional que eu era e de agora, principalmente. Tia Fer, ó, a gente tem mais um minutinho aqui só. Eu queria que você ficasse aí para já agradecendo, né, o povo que está com a gente aqui o tempo todo. Queria que você fizesse as considerações finais aí. A gente tem mais um minuto só. Bom, Renato, quando você me chamou, eu falei, meu Deus, o que eu posso estar trazendo para uma história tão linda como a tua? A minha contribuição é tão pequenininha, mas eu estou muito orgulhosa, muito feliz de poder fazer parte dessa história, que é a sua história, tá? Você não veio ao mundo para como outros que passam pela vida. Você veio porque você tem um papel e você está cumprindo muito bem esse papel, meu Que filho. bom. Tá? Obrigado, E eu tia. tenho muita fé, muita uma fé que extrapola a questão religiosa. É uma crença de que você está aqui com uma missão e essa missão está sendo muito bem cumprida. Faça Amém. isso para que a gente tenha cada dia mais orgulho, tá? E eu posso dizer, eu tenho muito orgulho de você, meu filho. Tenho muito O orgulho, orgulho é tá? todo meu de ter vocês na minha vida. De ter tido essa honra, essa chance de ter tido vocês como exemplo, porque se eu sou o que sou hoje, é a construção do exemplo de todo mundo que participou da minha vida, como você participou, tia. Obrigado por tudo, viu? Eu amo vocês e quero deixar aqui um beijo enorme, enorme a todos que entraram aqui, que, né, interagiram, tá? E talvez alguns eu ainda não conheço, espero poder conhecer. Quem sabe nós vamos comer todos juntos o pão de queijo que a tia Bia está prometendo, a minha comadre aqui, tá? Bia, Vamos sim. você é minha irmã, você sabe disso, quanto eu te amo e quanto eu amo teus filhos, tá? O meu querido, o meu